O segredo das profecias. Luiz Gonzaga de Alvarenga. Parte 1. Profecias, oráculos e adivinhações. Este livro é para poucos, talvez só para os mais loucos. Nota, parafraseando o escritor Hermann Hesse. 1. Porque o homem deseja conhecer o futuro. Desde os seus primórdios, a humanidade tem manifestado uma grande curiosidade acerca do amanhã, do futuro, e tem tido a preocupação de descobrir se os deuses ou os elementos da natureza serão propícios, se naquele ano haverá uma colheita fértil, se haverá prosperidade, se os inimigos serão vencidos, etc. A nível individual, toda uma extensa relação de preocupações semelhantes tem levado os homens de todas as épocas a procurarem adivinhos, oráculos, feiticeiros, astrólogos, etc., os quais, para responderem a tais questões, têm apelado para toda uma parafernália de objetos de adivinhação, ou usado os métodos mais incomuns para conseguirem o seu intento. As consultas às cartas, aos dados, aos astros, a procura de sinais ou prognósticos nos elementos da natureza, nos sonhos, nos animais vivos ou em suas vísceras, tem ocupado grandemente o tempo dos adivinhos e dos homens interessados em saber a sua sina. Esta preocupação com o futuro tem ocupado a imaginação dos homens há tanto tempo que chegou até mesmo a interferir em suas relações com o mundo e com o Deus ou os deuses de sua veneração, adoração ou temor. Esta relação conduziu a uma religiosidade estranha, quase sempre dominada por complexos sentimentos de culpa, onde o Deus ou deuses predominantes adquirem uma qualidade paterna dominadora e temível e manifestam sentimentos tipicamente humanos, tais como o ciúme, a raiva, o rancor e o desejo de vingança, bem como um sentimento de exclusividade tão forte que, se não encontrar correspondência, o homem será condenado aos abismos infernais por toda a eternidade, ou então todo mundo será destruído em razão do não cumprimento, pelos homens, de suas promessas a esse Deus exclusivista. Povos eleitos, deuses falsos ou verdadeiros, religiões falsas ou verdadeiras, são questões que têm afetado a vida de toda a humanidade, desde os tempos mais recuados. Muito sangue foi derramado, povos e pessoas foram sacrificadas, inconcebíveis carnificinas marcaram a história do mundo em razão desses sentimentos religiosos exclusivistas, onde cada povo arrogava-se o direito de impor ao seu vizinho a sua visão particular da religião. Por outro lado, o temor à fúria divina marcou igualmente o inconsciente coletivo de alguns povos, que procuravam por todos os meios aplacá-la. Era comum, entre os povos mais antigos, o chamado sacrifício propiciatório, em que animais e até seres humanos eram sacrificados para conseguir os benefícios da divindade. Este costume também era comum entre os povos da América Central, e só foi erradicado após a conquista espanhola. Entre os antigos judeus o receio que o mundo fosse destruído era tão grande, que fez-se necessário estabelecer uma aliança com Deus para que ele não o destruísse novamente, após tê-lo feito uma vez através do dilúvio. Tal aliança, que representava uma promessa divina, não bastou, entretanto, para aplacar o sentimento de insegurança e garantir que o mundo não estaria condenado à destruição. Talvez por esta razão, ela teria que ser guardada e renovada. Deuteronômio 29, 9-15. Paralipômenos, 2, 34, 29-33, e até mesmo reformada, Jeremias, 31, 31-37. A história eclesiástica da Igreja Católica é igualmente marcada por uma preocupação escatológica. Escatologia é a parte da teologia que investiga as partes finais da vida humana e do mundo, a morte, o juízo universal, o fim do mundo, a qual originou-se dos profetas e dos livros bíblicos, principalmente o Apocalipse de São João. Durante a Idade Média, muito da preocupação dos doutores da Igreja foi acerca das relações futuras entre o mundo e a divindade, como se pode ver, por exemplo, na obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus.
Esta preocupação escatológica chegou ao ponto de influenciar o imaginário popular, que, por volta da virada do primeiro milênio, foi até o clímax do desvario, com muita gente acreditando que o mundo iria acabar. O profetismo, que no fundo é também uma forma de prever o futuro, permeia principalmente o Antigo Testamento da Bíblia. Devido ao seu caráter fortemente negativo, em que apresenta uma imagem vindoura de desastres e calamidades de todo tipo, a maioria das religiões ou seitas que derivaram do catolicismo passou a ter como característica primordial um caráter restritivo, inibidor de quaisquer atos humanos mundanos ou seculares, os quais trariam somente a ruína e a morte espiritual, que surgiriam em consequência das iniquidades humanas. Os profetas bíblicos, muito mais do que intérpretes do futuro, algo impensável para quem não possuía o conceito de história e de evolução, eram na verdade intérpretes da vontade divina, e como tal se comportavam, quando se dirigiam aos seus contemporâneos. Também quando se procurava saber qual eram os desígnios de Deus, o profeta, ou vidente, era procurado com este objetivo, conforme se pode ler em Samuel, primeiro livro dos Reis, 9:9. Antigamente em Israel, quem fosse consultar a Deus, dizia: venha, vamos ao vidente. Porque o que hoje, à época, se chama profeta, era então chamado vidente. Mas não é apenas no Antigo Testamento que se fazem referências aos profetas. Paulo, o apóstolo, escreveu: segui a caridade, procurai com zelo os dons do Espírito, e acima de todos, os da profecia. Coríntios 1:14. A profecia, então, seria uma manifestação e um chamado de Deus, conforme diz Amós: e o Senhor me pegou, quando eu conduzia meu rebanho, e falou-me: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Amós 7:14-15. Sob um ponto de vista moderno, a profecia pode ser considerada como uma manifestação desconhecida do psiquismo, ou um fenômeno psi. Talvez os conhecimentos proféticos estejam naquela região misteriosa da psique chamada por Jung de inconsciente coletivo. A profecia está além da lógica, situando-se em uma dimensão simbólica com a qual a psique entraria eventualmente em contato. Entretanto, a mente se perde ao tentar seguir e compreender os infinitos meandros desta terra desconhecida, permeada de figuras mitológicas e arquétipos incompreensíveis. Os profetas, antigos e modernos, mais do que figuras religiosas, são desbravadores de um terreno desconhecido e misterioso, que, se num futuro distante poderá ser morada de todos, por enquanto continua sendo apenas uma terra incógnita. A capacidade de profetizar, prever ou adivinhar exerce um poderoso fascínio, dos povos mais primitivos até os mais civilizados. Em todas as épocas existiram variadas formas de adivinhação, surgidas em razão do temor e da vulnerabilidade do homem frente ao desconhecido, o qual busca tanto conhecer o presente quanto predizer o futuro. As artes adivinhatórias eram conhecidas na antiga Grécia, na China, e até mesmo nos recuados tempos babilônicos. Com efeito, a mais antiga arte ou ciência da previsão, a astrologia, surgiu na remota Caldeia e era praticada pelos sacerdotes da época. Um dos mais antigos livros do mundo, o I Ching, é um livro de adivinhações, e exerceu uma profunda influência na filosofia de Confúcio, que o tinha em alta conta. Mesmo recentemente, um pensador do porte de Carl Jung, arriscando a própria reputação, não hesitou em classificá-lo como um dos livros mais fascinantes do mundo, após estudá-lo a fundo. Jung chegou até mesmo a escrever um livro em parceria com o físico Wolfgang Pauli, Sincronicidade, Princípio de Conexão Causal, onde procuraram explicar as coincidências em geral, como também os princípios pelos quais o livro I Ching poderia funcionar. O tarot, ou cartas do tarot, é outro processo de adivinhação que possivelmente tem origem tão recuada no tempo, que não se sabe de onde surgiu.
O autor Gerard Calce afirma que ele originou-se entre os ciganos, em uma época recente, mas é refutado por Kurt Gebelin, que afirma que estas cartas possuem origem egípcia. Na antiguidade costumava-se praticar a chamada eruspicina, ou leitura das entranhas, que tanto podiam ser de animais quanto de seres humanos sacrificados. As vísceras eram estudadas com cuidado, e de suas condições gerais, o adivinho fazia os seus presságios. A aerospacia, praticada na Roma antiga, era a leitura do fígado, cuja superfície deveria estar bem brilhante, servindo de espelho para refletir as imagens que se procurava ver. Também ossos, conchas, folhas de chá, grãos de cereais e até líquidos podiam ser utilizados com o objetivo de adivinhação. Outro meio de prever o futuro, ou o destino individual, era pelo estudo das disposições gerais de várias partes do corpo humano. O método que era mais conhecido e praticado era o do estudo das linhas da mão, ou quiromancia. As origens deste método são desconhecidas, mas acredita-se que tenha surgido inicialmente na China e na Índia. Entre os antigos navajos americanos, era praticada uma forma de adivinhação que utilizava o tremor das mãos, conseguido através de transes. Tal prática, que possui uma variante curativa, não desapareceu de todo, conservada que foi pelos índios navajos das reservas situadas no Arizona, Novo México, Utah e Colorado, nos USA. Uma das mais espetaculares formas de adivinhação, que é uma forma de evidência, é o método da varinha adivinhatória, ou rabdomancia. Tal método faz uso de uma pequena vara de avelã cortada em forma de forquilha. Alega-se que o vedor, como é chamado rabdomante, é capaz de detectar cursos subterrâneos de águas, jazidas minerais, petróleo, tesouros, e até mesmo coisas ou pessoas perdidas, apenas pelo uso de sua vara bifurcada. O método de leitura, ou método de prospecção, é tão somente andar pelo terreno com a vara na mão, esperando que ela se curve repentinamente, o que faz somente nos locais procurados. É uma frustração para os geólogos profissionais quando constatam, com desalento, que a leitura rabdomântica é mais simples, barata e confiável do que os seus dispendiosos esforços de perfuração, os quais se baseiam em prospecções e indícios que nem sempre se revelam confiáveis. Isto não impede as grandes companhias de utilizarem os serviços dos rabdomantes. Afirma-se até que a empresa petrolífera Ocidental Petroleum foi uma das primeiras a comprar poços produtores de petróleo descobertos por eles. Uma variante mais conhecida deste método é o uso de pêndulos, que podem ser feitos dos mais diversos e variados materiais que se possa imaginar, desde cristais, metais, plásticos, etc. Outra forma de tentar prever o que o destino nos reserva é pela interpretação dos sonhos. A mente adormecida, com efeito, parece tornar-se suscetível de receber mensagens que ultrapassam as fronteiras do espaço e do tempo. Os sonhos, em tais condições, tornam-se vivos e intensos, com uma característica emocional marcante. O sonhador como que fica perdido em uma região irreal, ator e espectador de eventos arbitrários que simulam a realidade cotidiana. Em tais condições, o sonhador entra em contato com personagens fantásticos, mitológicos, e tem acesso a mensagens e informações que, muitas vezes, são intensamente intuitivas e imaginativas. Existem exemplos abundantes de pessoas que imaginaram histórias, compuseram músicas ou então realizaram descobertas científicas que lhes escapava durante a vigília. O poeta Samuel Taylor Coleridge uma vez adormeceu após tomar um sedativo à base de ópio. Ele estava lendo um livro, e a última frase que leu foi: aqui neste lugar, o Kublai Khan ordenou a construção de um palácio. Quando acordou, passadas 3 horas, ele tinha em sua mente pelo menos 200 versos de uma poesia de extrema beleza. Imediatamente tomou da pena e começou a transcrevê-los, mas após escrever 54 versos, foi interrompido por um visitante.
Quando este se foi, sua inspiração já não era a mesma, e ele não escreveu mais nada de sua obra-prima. O químico alemão Friedrich Kekulé somente conseguiu completar uma pesquisa que fazia a respeito da estrutura molecular do benzeno, em um sonho. Neste, ele viu os átomos da molécula como se estivessem em uma dança, após a qual eles se transformaram em uma cobra que engolia a própria cauda. Os sonhos proféticos, aqueles que veem premonitoriamente eventos que ainda irão suceder, são mais comuns do que se imagina. Conta-se que Aníbal previu uma vitória militar em seus sonhos, e que o rei Ricardo III da Inglaterra viu terríveis imagens antes de sua derrota e morte em Bosworth Field. Também Napoleão teve sonhos que pressagiavam algo de mal, antes da Batalha de Waterloo. É bem conhecido o sonho do presidente americano Lincoln, que sonhou que viu a si mesmo em um esquife, sendo velado pelos seus familiares e por uma guarda de honra, dias antes que fosse morto por John Wilkes Booth. Muitas pessoas comuns afirmam que tiveram, uma vez ou outra, sonhos proféticos em que viram algum evento que aconteceria em um futuro próximo, seja com o próprio sonhador, seja com familiares, seja com pessoas desconhecidas. Os sonhos parecem alertar sobre eventos catastróficos, desastres ou doenças que irão ocorrer a seguir. Antes que a Segunda Guerra Mundial começasse, Carl Jung começou a perceber que muitos dos seus pacientes estavam tendo sonhos recorrentes, de conteúdo semelhante entre si, sonhos estes que pareciam prenunciar a erupção de um acontecimento de grande magnitude. Nos antigos mitos gregos, os sonhos eram chamados filhos de Nox, noite, a mãe de Nêmesis e das Parcas. Os sonhos viriam de uma morada onde existiam duas portas, uma era de marfim, pela qual passavam as visões falsas, a outra era de chifre, pela qual passavam as visões nobres. O texto homérico Odisseia afirma que os sonhos situam-se nos limites externos de oceanos, na fronteira do mundo real, entre as terras místicas habitadas por seres fantásticos e o antimundo. Para Heráclito, cada pessoa tinha o seu mundo particular durante os sonhos, que ele também situava na região chamada Oceanos. O melhor intérprete grego dos sonhos foi Artemidoro de Éfeso, século II d.C., que escreveu 5 livros de interpretação dos sonhos, ou Neurocrítica. Para ele, a complexidade dos sonhos era proporcional à inteligência e cultura do sonhador. Para interpretá-los, dizia que era preciso conhecer também o caráter, o temperamento e a posição social do sonhador. Hipócrates, pai da medicina, dizia que os sonhos podiam trazer indícios acerca da causa das doenças. Os textos hebraicos Talmud, Mishneh e Gemara afirmam que os sonhos são a forma pela qual os mensageiros angélicos transmitem o conhecimento divino aos homens. Platão, e posteriormente os neoplatônicos acreditavam que durante os sonhos os homens podiam ser instruídos pelos poderes divinos no conhecimento das coisas relacionadas à vida superior, às forças do cosmos e à história do mundo. Os aborígenes, primeiros habitantes da Austrália, acreditam que o mundo foi criado em uma época que eles chamam de época de sonhos. Na Índia, os sonhos tinham 2 abordagens, uma, religiosa, feita através dos Upanishads, possuía natureza filosófica e metafísica, a outra, através da yoga, possuía natureza espiritual e experimental. Além do estado desperto, eram reconhecidos 3 estados oníricos. O primeiro seria um estado internamente e externamente inteligível, o segundo seria internamente inteligível, e externamente ininteligível, e o terceiro seria interna e externamente ininteligível. A tradição indiana coloca em um mesmo nível a pretensa realidade de qualquer estado. Ela afirma que tanto a realidade dos sonhos quanto a realidade do estado desperto são pura ilusão. Para o misticismo tibetano, entretanto, o estado onírico pode ser uma via para adquirir a luz. Mas para atingi-la, cada estado deve ser penetrado em completa lucidez, para o que uma técnica específica deve ser utilizada, a técnica do pranayama,
ou técnica do controle respiratório, acompanhado pela repetição rítmica de um mantra. O primeiro homem de ciência que tentou entender ou resgatar este lado desconhecido do homem foi Sigmund Freud, com a sua obra magistral, A Interpretação dos Sonhos. Nesta obra, Freud lançou-se uma verdadeira epopeia através dos recessos tenebrosos e misteriosos da mente humana. Os sonhos, parte rejeitada da psique humana, passaram a merecer a atenção da ciência, que procurou despi-los de aspectos menos respeitáveis, tais como as tentativas de interpretá-los de uma forma mundana, atribuindo uma significação a cada tipo de sonho ou cada objeto sonhado. Freud, ao contrário, procurou ver neles uma forma pela qual a mente subconsciente procuraria comunicar-se, tentando ultrapassar os recalques e desejos inconscientes, normalmente rejeitados pela consciência. Assim, os sonhos eram derivados dos desejos inconscientes reprimidos, os quais se manifestariam através deles. Para ele, os sonhos e os símbolos que neles abundavam tinham conotações sexuais, e assim deviam ser interpretados. Para Freud, havia 4 formas básicas de manifestação do conteúdo onírico: os processos de condensação, deslocamento, elaboração secundária e simbolização. No primeiro processo, as imagens oníricas são condensadas em uma única imagem ou ideia, no sonho manifestado. No processo de deslocamento, uma emoção que está ligada a uma determinada situação básica é transferida para outra, o que serve para distrair a pessoa quanto ao objeto real de seus sentimentos. A elaboração secundária ocorre quando o sonhador procura dar sentido aos deslocamentos que aparecem nos sonhos, ou então procura dar-lhes um ordenamento que permita determinar relações entre fatos. A simbolização é o processo pelo qual um objeto ou uma ideia se faz representar no sonho manifesto por um objeto ou ideia que os substituam. Freud acreditava que o conteúdo manifesto dos sonhos tinha origem sexual, onde os órgãos e atividades sexuais seriam simbolizados por objetos cuja forma ou finalidade lembrassem os primeiros. Jung rebelou-se contra esta interpretação reducionista de Freud, apresentando a teoria segundo a qual o conteúdo manifesto dos sonhos mostra a situação do inconsciente, ou a situação atual da vida de uma pessoa. Não procuraria, contudo, confundir ou enganar a pessoa que sonha, seu consciente. Para Jung, cada indivíduo seria capaz de organizar ou dar uma configuração própria a imagens universais, de conteúdo mítico, que ele chamou de arquétipos. Ele afirma que os sonhos são formas de pensamento arcaicas e primitivas, e seu conteúdo reveste-se de figuras mitológicas porque tem profundas raízes no inconsciente coletivo, e não porque tenha raízes eróticas. Deste modo, a libido que surge de modo simbólico nos sonhos é um meio pelo qual a religiosidade procura ressurgir na mente e no espírito humanos, quando estes dela tentam se apartar. Jung também procura explicar as visões de objetos e de pessoas, que segundo ele seriam mandalas oriundas dos arquétipos contidos no inconsciente coletivo. Para ele, os sonhos proféticos, que trazem mensagens, revelações ou visões de um futuro próximo ou distante, possuem também, de certo modo, uma relação próxima com os símbolos e arquétipos que permeiam a mente humana, e possivelmente, fazem parte das comunicações que esta recebe incessantemente das partes mais profundas do inconsciente. A ciência, de um modo geral, coloca-se em uma posição prudente, estudando muito mais os aspectos psicológicos, antropológicos e sociológicos destas chamadas artes de adivinhação. Quando se envolve em seu aspecto funcional, o faz mais de acordo com um método científico. Quando estuda os fenômenos da psique tais como clarividência, telepatia, precognição e outros, sob o prisma da estatística e da física, realizando experimentos controlados em laboratórios de pesquisa parapsicológica. Isto não significa que a ciência, num todo, aceite tais fenômenos. Esta ainda é uma disciplina marginal,
de pouca respeitabilidade entre os cientistas que lidam com aspectos mais sisudos da ciência. A ciência dita mais séria procura se apartar de todo e qualquer fenômeno que não possa ser enquadrado nas descrições do universo feitas pela física das partículas, pela cosmologia ou pelas diversas disciplinas hoje existentes. A adivinhação, que nas civilizações antigas era aceita e apoiada pela elite, e atualmente criticada pelos cientistas como sendo um repositório de superstições criadas para dominar os mais crédulos. Esta opinião crítica, por outro lado, é contestada de dentro da própria ciência. O antropólogo George Kapak afirmou que em algumas culturas, mais do que uma demonstração de credulidade, a adivinhação é uma prática equivalente às nossas práticas contemporâneas de aconselhamento e terapia psicológica, das quais a psicanálise é o melhor exemplo. Em tais sistemas sociais, a consulta ao adivinho é uma forma de manter-se integrado à comunidade, que, por sua vez, respeita o adivinho. Seus conselhos, de modo geral, pesam fortemente nas decisões da comunidade frente aos problemas individuais, e nas próprias decisões de cada indivíduo frente à comunidade. Na sociedade moderna atual, a adivinhação, de uma forma ou de outra, continua a ser praticada. As decisões atuais, tão difíceis de tomar, principalmente quando se relacionam aos negócios e atividades de grande monta, recebem auxílio de disciplinas científicas que procuram resolver, a seu modo, qual a melhor decisão. É um fato comprovado que a antiga adivinhação sempre foi usada por grandes empreendedores. Como dizia o magnata americano do início do século, J. P. Morgan, milionários não utilizam os serviços dos astrólogos, mas bilionários utilizam. Afirma-se, por exemplo, que o presidente Franklin D. Roosevelt consultava o vidente Edgar Cayce. Recentemente, tornou-se bem conhecido o fato de alguns presidentes americanos também utilizarem o serviço de videntes e astrólogos, pelo menos enquanto puderam deixar em segredo estes serviços de assessoria. Apesar de não o admitirem, várias empresas de investimento possuem astrólogos nos seus quadros de empregados. Mesmo entre o povo, entretanto, a consulta aos adivinhos e cartomantes está bastante difundida atualmente, apesar do ceticismo e da contrariedade demonstrada pelos cientistas e racionalistas de todo tipo, que gostariam de ver banidos o que eles rotulam como crendices ou superstições. Apesar de todo o progresso da ciência, ou talvez por esta razão, o homem continua dependente de uma interpretação mágica da realidade e do universo, que o convença que ele não é apenas um produto casual de uma evolução indiferente, e sim parte de uma grandiosa manifestação do esplendor divino, e situado em um ponto intermediário de uma evolução causal que terminará por conduzi-lo ao espírito. 2. Origem mitológica das profecias e dos oráculos. Nas antigas lendas teogônicas da mitologia grega, Pontos, ou fluxo marinho, nascido sem intervenção de uma potência masculina, uniu-se a Gaia, a terra, e desta união nasceu Nereu, um sábio que possuía o conhecimento de todos os segredos e de todas as profecias. Este conhecimento de Nereu, entretanto, não era para ser distribuído, pois que repugnava-lhe revelá-los. Para escapar aos curiosos, ele utilizava-se de sua capacidade de se metamorfosear e passar despercebido. Mas Nereu pertence a um ciclo anterior e ultrapassado, a Era dos Titãs. A nova era corresponde ao ciclo dos Olimpianos, ou ciclo dos deuses do Olimpo, do qual o deus que preside as adivinhações é Apolo, que possui uma natureza complexa e uma múltipla personalidade. Apolo é Hélios, Febo é Apolo, o Sol, quando veio ao mundo, pediu um arco para matar o dragão ou serpente Piton, que atacara sua mãe antes do nascimento. O dragão tinha em seu poder o oráculo de Têmis, e ao matá-lo com suas flechas, Apolo apropriou-se deste e o transformou em seu próprio oráculo, com um templo e também uma sacerdotisa, Pítia, consagrada para responder às perguntas. Apolo nasceu em uma ilha sideral, Astéria,
a terra flutuante. Cassandra, filha de Príamo e Écuba, não cedeu às arremetidas amorosas de Apolo nem depois que este ensinou-lhe a arte da adivinhação. Por despeito, Apolo cuspiu-lhe na boca e com isto privou-a não desta arte, mas de toda e qualquer credibilidade quanto aos seus oráculos. Deste modo, qualquer profecia que Cassandra fizesse não seria jamais acreditada, mesmo que se mostrasse verdadeira. Os vaticínios feitos na Grécia Antiga eram realizados nos templos dos oráculos, sendo que os mais conhecidos eram os de Delfos, Dodona, Trofônio, Latônia e Fora. Nos primeiros, os oráculos eram dados geralmente por uma sacerdotisa. Quanto ao último, que era chamado de oráculo dos mortos, o oráculo era dado por pessoas mortas. Nele, o interessado descia uma escadaria que passava por vários corredores e era deixado a esperar, às vezes até por semanas inteiras, em um quarto. Quando era chamado, atravessava um longo corredor que conduzia até uma câmara onde havia um vaso de cobre gigante, cheio de água. A pessoa deveria olhar o líquido até que os seus parentes mortos aparecessem e lhe dessem as visões que ela procurava. O seguir, ele era purificado antes que deixasse o lugar. O mais famoso dos templos era o de Delfos, dedicado a Apolo. Este templo se localizava na Fócida, no cume do Monte Parnaso, supostamente o mesmo lugar onde a serpente Piton havia sido morta e que era considerado o umbigo do mundo. Seus vaticínios eram repletos de metáforas e difíceis de entender. Eram realizados por virgens chamadas Pítias, sacerdotisas que ficavam em transe após beberem da fonte castalha e mascarem folhas de louro. A sacerdotisa escolhida sentava-se em uma trípode à beira de uma fenda vulcânica, de onde saíam gases vindos das profundezas da terra. A interpretação do seu vaticínio era dúbia e difícil, e muitas vezes somente se tornava clara se a pessoa contemplada com a revelação encontrasse, no momento certo, os elementos adequados para o entendimento do oráculo. Este podia ser tão enigmático que era preciso que outros augúrios ocorressem, para confirmá-lo. Enéas, filho do mortal Anquises e da deusa Vênus, sobreviveu à destruição de Troia e teve de vagar durante 7 anos, buscando lugar desconhecido onde deveria erguer uma nova Troia. O período durante o qual ele erra sem destino é marcado por oráculos obscuros, cuja falsa interpretação leva-nos sempre para longe do lugar exato para o qual ele deveria dirigir-se. Adrasto, rei de Argos, ficou atônito quando o oráculo mandou entregar suas filhas em casamento a um leão e um javali. Algum tempo depois, viu 2 jovens, Tideu, que fugia de Calidon, e Polínice, filho de Édipo, que fora recentemente banido de Tebas. Foi quando percebeu que os seus escudos tinham, um, a efígie de um leão, e outro, a efígie de um javali, que pôde compreender o oráculo. Atamante, rei dos Orcomenos, tinha sido banido da Beócia. Ao consultar o oráculo, este mandou que lhe fundasse uma cidade no lugar em que os animais selvagens o alimentassem. Muito tempo depois ele chegou a Tessália, onde encontrou alguns lobos devorando um carneiro. Ao vê-lo, os lobos fugiram, deixando sua presa. Lembrando-se do oráculo, Atamante fundou naquele lugar a cidade de Alos. Falanto, que queria conquistar a cidade de Tarento, procurou o oráculo. Este deu-lhe a seguinte resposta: quando percebesse uma chuva que o banhasse vinda de um céu sereno, ele poderia atacar. Falanto não conseguiu compreender o vaticínio. Um dia, ele estava descansando no colo de sua esposa, Etra, quando sentia que as lágrimas dela derramavam-se sobre ele. Lembrando-se que Etra significava céu sereno, levantou-se de imediato e partiu para a vitoriosa conquista. Locro, rei dos Léleges, perguntou ao oráculo para onde deveria ir com seu povo. A resposta foi que ele deveria parar onde fosse mordido por uma cadela de madeira. Locro também não entendeu a mensagem, mesmo assim, partiu. Muito tempo depois, quando atravessava o oeste do Parnaso, ele pisou num espinho de uma roseira, chamada espinho de cão, em grego.
Foi então que compreendeu o oráculo. Fixou-se então ali, na região que veio a ser conhecida como Lócrida. Nem sempre, no entanto, a interpretação era feita corretamente. Algumas vezes acontecia de a pessoa interessada entender ao contrário uma advertência que lhe estava sendo feita. Foi o caso do rei Creso, da Lídia, que tencionava empreender uma campanha militar contra a Pérsia e que dirigiu-se ao oráculo de Delfos para solicitar uma previsão a este respeito. A sacerdotisa lhe falou que, se ele atravessasse o rio Elis, um grande império seria destruído. Creso, confiante que este oráculo lhe era favorável, partiu em campanha. Tudo que ele conseguiu, no entanto, foi destruir o seu próprio grande império. Desvelar ou interpretar o oráculo não significava necessariamente que ele fosse favorável ao interessado. Muitas vezes, sua realização envolvia verdadeiras tragédias, das quais era impossível escapar. Foi o caso, por exemplo, de Édipo. Ele era filho de Laio, rei de Tebas, e de Jocasta. Um oráculo revelou a Laio que ele teria um filho que mataria. Quando Édipo nasceu, Laio mandou que o deixassem no monte Citeron para morrer. Foi encontrado pelos pastores e levado ao rei de Corinto, o qual ordenou que ele fosse educado. Assim que atingiu a maioridade, Édipo foi consultar um oráculo. Este falou que, se voltasse à sua pátria, ele mataria seu pai e desposaria a própria mãe. Édipo, que pensava que seu pai era o rei de Corinto, procurou sair de lá, indo para Tebas. Lá, ele se envolveu em uma pendência com Laio, da qual resultou a morte deste. Por esta época, a região era assolada por um animal misterioso, a esfinge, que devorava todos aqueles que não conseguissem decifrar seus enigmas. Creon, que sucedera Laio, prometeu o reino e a mão de Jocasta a quem quer que conseguisse derrotar a esfinge. Édipo foi então à procura desta, sendo assim interrogado quando a encontrou: qual o animal que anda sobre 4 patas de manhã, sobre 2 à tarde e sobre 3 à noite? Sem hesitar, Édipo respondeu: é o homem, que engatinha na infância, anda sobre 2 pés quando adulto, e anda apoiado em uma bengala na velhice. Ao ouvir esta resposta, disse que a esfinge atirou-se ao mar. Com isto, Édipo foi aclamado rei e desposou Jocasta, sua mãe. Ao conhecer os detalhes da história por outro oráculo, Jocasta enforcou-se, e Édipo, após arrancar os próprios olhos, partiu de Tebas, acompanhado de sua filha Antígona. Não eram apenas os oráculos que podiam ver o futuro. Muitas pessoas podiam também eventualmente profetizar ou adivinhar o futuro. Diógenes Laércio conta a respeito de Ferécides, que era discípulo de Pitágoras, o qual podia ver fatos futuros muito claramente. Certa vez, por exemplo, ele caminhava pela praia de Samos quando avistou um navio que surgiu no horizonte. Ele predisse que o navio iria afundar, e passados alguns momentos, o navio realmente afundou. Entre outras coisas, ele previu também um terremoto, bem como a vitória que viria do cerco de Messênia. Aristóteles faz um relato a respeito de um seu amigo, Eudemo, o qual tivera um sonho enquanto estava doente, quando ia da cidade de Feras para Macedônia. No sonho, ele viu uma jovem que lhe disse que sua doença não era grave, e que sua morte viria somente quando ele tentasse retornar ao lar. Eudemo morreu 5 anos depois, quando tentava voltar a Chipre, através da Sicília. As profecias, quando analisadas sob o aspecto estrutural, apresentam características bastante regulares. Existe sempre uma estrutura básica subjacente aos eventos que rodeiam os personagens envolvidos com os oráculos, aqueles descritos sob uma forma mitológica. Assim como com Édipo, uma lenda parece dar o contorno, ou um eixo de desenvolvimento aos fatos, quase sempre recorrentes, de suas vidas individuais. Otto Rank, em sua obra O Mito do Nascimento do Herói, delineia o que ele chamou de lenda média dos heróis, apontando elementos característicos sempre presentes no que parece ser o itinerário simbólico de uma iniciação. O herói,
de modo geral, descende de pais nobres, tem um nascimento difícil ou obstaculado, é abandonado para morrer em razão de um oráculo desfavorável, é encontrado e criado em circunstâncias excepcionais. Quando se torna adulto, descobre sua verdadeira origem, o que, por sua vez, dá origem à realização de feitos heróicos ou então, alguma tragédia. Basta citar os nomes de Moisés, libertador do povo judeu, ou de Rômulo e Remo, fundadores da cidade de Roma, como exemplos mais conhecidos destes arquétipos de iniciação. Analisados sob um aspecto funcional, os eventos ou fatos relativos às profecias mostram que, sempre que se trata de revelar o futuro, os deuses revelam-se reticentes e ciumentos de seu conhecimento profético, e quando chegam a responder às perguntas, suas respostas são sempre vazadas em uma linguagem ininteligível, com características sibilinas e obscuras. Esta relutância em revelar o futuro, próximo ou distante, traspassa em todas as profecias, augúrios, adivinhas, charadas e enigmas que os deuses ou personagens mitológicos transmitem. Deste modo, em todas as profecias, antigas e modernas, o sentido é velado de modo a torná-las quase inacessíveis, e o interessado muitas vezes deve empenhar até a própria vida para que o oráculo se desvele. As profecias não têm a finalidade precípua de informar ao homem o seu futuro, seja este qual for, ou mesmo permitir que ele escape aos desígnios do destino, pelo conhecimento das coisas que irão acontecer. Como já se viu, as profecias anunciadas podem lhe ser favoráveis ou desfavoráveis. Somente através do seu entendimento poderia ele aproveitá-las, mas já vimos a dificuldade em fazê-lo. Assim, o simples fato de conhecê-las muitas vezes não significa poder evitar o pior. Entretanto, de um modo paradoxal, as profecias pessimistas, ainda que não entendidas, podem ajudar a modificar um futuro sombrio, pela simples mudança da atitude humana. Trabalhar pelo melhor, pelo receio do pior, talvez seja este, afinal, o segredo e objetivo de todas as profecias. Parte 2. O enigma das pirâmides. 3. As pirâmides, uma herança eterna. É difícil saber a razão pela qual as civilizações antigas preocupavam-se tanto em construir pirâmides. Várias hipóteses foram apresentadas, desde as mais ortodoxas até as mais místicas, procurando explicar essa tendência. Os arqueólogos e os egiptólogos afirmam que elas foram construídas para servir de túmulo funerário. Tal convicção deve-se ao fato de terem sido encontrados sarcófagos dentro das pirâmides. Alguns pesquisadores, no entanto, que procuraram entender o pensamento dos construtores de pirâmides situando-os em sua própria época e não sob os parâmetros da sociedade moderna, encontraram motivos mais sérios para sua construção. Em 1950 vários intelectuais, liderados pelo filósofo e matemático R. Schiller de Lubbock, reuniram-se em Luxor com o objetivo de levar a cabo uma pesquisa que fosse ao mesmo tempo rigorosamente científica e capaz de entender a mentalidade de uma cultura totalmente diferente da nossa. O resultado de suas pesquisas, demasiado extenso para sequer ser resumido aqui, chegou à conclusão que o Egito era uma civilização estática, que não obedecia ao esquema clássico dos historiadores, crescimento, apogeu e declínio, a partir de uma origem bastante primitiva, em um ciclo evolutivo ascensional. O Egito, ao contrário, apresenta-se como uma civilização que aparece já pronta e permanece no mesmo degrau evolutivo, bastante avançado, por dezenas de séculos. Schiller afirmou que a sociedade egípcia era profundamente metafísica e simbólica. Ele afirmou igualmente que a consciência egípcia preocupava-se unicamente com a transformação da matéria em espírito, tanto a nível individual quanto coletivo. Ele descobriu que as inscrições escritas em paredes opostas tinham um significado complementar, e assim deviam ser lidas. Com isto, ele revolucionou a egiptologia.
Euler alinha-se entre os que acreditam que as dimensões da Grande Pirâmide são realmente significativas, matemática e simbolicamente. Ora, tudo isso provoca forte aversão nos historiadores ortodoxos modernos, acostumados que estão a utilizar conceitos que somente surgiram no século passado, tais como luta de classes, classes dominantes, predominância dos fatores econômicos na sociedade, etc. Eles tendem a interpretar as sociedades antigas desprezando fatores religiosos e outros que não os orientados sob suas perspectivas, com isto falseando suas interpretações. Além do Egito, estruturas piramidais foram também construídas por todo o mundo antigo, sendo que as mais enigmáticas são encontradas na América Central e México. Os arqueólogos afirmam que as pirâmides do litoral setentrional do Peru foram erguidas pelos Moques e Tiahuanacos, ou Ari-Tiahuanacos, descendentes da civilização Chavin. Os Moques construíram as famosas pirâmides gêmeas Lauaca Deus Sol, o Templo do Sol, e Lauaca de la Luna, o Templo da Lua, que se encontram próximos à moderna cidade de Trujillo. O Templo do Sol é uma vasta estrutura construída em forma de terraços, nos quais calcula-se que tenham sido utilizados cerca de 130 milhões de tijolos crus. Outra pirâmide Moque, o Grande Templo Piramidal de Pachamaque, é encontrada ao sul de Lima. Ela ocupa cerca de 5 hectares e tem 23 metros de altura. Pirâmides também foram construídas pelas antigas civilizações Tolteca, Olmeca, Inca, Maia, Azteca, entre as principais que ocuparam estas regiões. As 3 pirâmides de Gizé não são as únicas do Egito. Na verdade, são conhecidas mais de 70 pirâmides. Alguns autores dizem que há mais de 130 pirâmides. A arqueologia ortodoxa afirma que foi no reinado do faraó Neterquete, também conhecido por Djoser, da 3 dinastia, que primeiro se teve a ideia de construir um túmulo em forma de pirâmide. A construção da primeira delas teria sido realizada em 2651 a.C., e foi planejada e erguida pelo arquiteto Imhotep na região de Saqqara, Baixo Egito. Ela tinha 61 metros de altura, em 6 degraus, e tinha uma base de 121 por 109 metros. Em um compartimento secreto denominado Serdab ficava uma estátua do faraó morto, em uma posição da qual se descortinava a sala de oferendas de sua tumba. De acordo com os arqueólogos Zacaria Gunemi e M.J. Lauer, uma pirâmide inacabada teria sido mandada construir pelo filho de Djoser, o faraó Sekhemkhet. A poucos quilômetros da região de Saqqara encontram-se as pirâmides de Dazur. Nestas pirâmides as arestas possuem inclinações ou cortes difíceis de classificar, e por isto tomam nomes como arqueada, curva, romboidal ou pirâmide de dupla inclinação. Existe também a chamada falsa pirâmide de Maidum, construída pelo faraó Uni, descendente de Djoser, na qual os degraus são bastante desproporcionais entre si. Tudo isto conduziu os arqueólogos a concluírem que houve uma evolução com relação à forma utilizada para construir as pirâmides, que atingiram o ápice técnico com a de Quéops. Esta pirâmide tinha inicialmente 145,75 metros de altura, dos quais restam atualmente cerca de 137 metros. A de Khafre tem 136,60 metros, e a de Mykinos apenas 66 metros de altura. 4. A Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das denominadas 7 Maravilhas do Mundo Antigo, é um monumento colossal cuja origem se perde no passado remoto do Egito. Os arqueólogos ortodoxos afirmam que ela foi construída durante o reinado do faraó Quéops, forma grega de Khufu, filho de Snofru, ou Sniferu. Por isso, é conhecida também como Pirâmide de Quéops. Nota: o escritor Zecharia Sitchin, um erudito especialista em línguas orientais antigas, descobriu em 1982 que a inscrição, a única inscrição em toda a pirâmide, que continha o nome de Quéops, tinha sido falsificada. De acordo com Sitchin,
O autor desta farsa foi o inglês Howard Veazey, que em 1837 fazia pesquisas dentro da pirâmide. Ele teria escrito o cartucho, seguindo a grafia CHU-FU, com ocre vermelho, copiando o nome escrito em um manual publicado em 1828, de autoria de John Gardner Wilkinson. Ocorre que a grafia no manual estava errada, e Veazey copiou-a com erro e tudo. Nenhum egiptólogo anterior a Sitchin foi capaz de perceber esta fraude. Fim da nota. O primeiro historiador a falar acerca desta pirâmide foi o grego Heródoto. Ele afirma que ela teria sido construída por cerca de 100.000 escravos, trabalhando por mais de 20 anos, cerca de 2.500 anos antes de sua própria época. Uma época tão remota para ele quanto ele está para nós. Heródoto esteve no Egito durante o reinado do faraó Artaxerxes, 450 a.C., quando viajava pelo mundo antigo conhecido. Escreveu uma extensa obra a respeito de suas viagens, em 9 livros, cada um deles dedicado a uma das musas. O que escreveu acerca do Egito é encontrado na obra Euterpe, dedicada à musa que presidia a poesia lírica. Curiosamente, os sacerdotes evitavam mencionar as pirâmides de Gizé, que incluem as pirâmides de Quefren, Kefra, e de Miquerinos, citando-as como as pirâmides do pastor Filites, um pastor de cabras da região. Segundo os relatos que ouviu, Quéops teria sido um cruel tirano, que escravizara o povo para que construísse a pirâmide, e que não teve dúvidas em prostituir a própria filha para arrecadar dinheiro para a obra. Heródoto alega que obteve estas informações dos sacerdotes egípcios, mas não há nenhuma certeza de que estes não o teriam enganado deliberadamente. Atualmente, acumulam-se as críticas sobre este relato, vindas de arqueólogos e historiadores, pois ele é considerado excessivamente fantasioso. A idade exata da construção da Grande Pirâmide continua desconhecida até os dias atuais. As especulações apresentam datas que variam de 2700 a.C., data mais aceita pelos arqueólogos e egiptólogos, até 4700 a.C. Alguns autores não hesitam em recuar tal data até um ponto tão distante no passado quanto 25.000 a.C. O francês André Pochon, um dos grandes pesquisadores atuais da Grande Pirâmide, ao estudar mais profundamente o calendário de Atotis, segundo faraó egípcio, após a unificação do Baixo e Alto Egito, colocou o reinado de Quéops no período entre 4.829 a.C. e 4.766 a.C., ou seja, cerca de 2.000 anos mais antiga do que se afirma. Saber a data de sua construção, no entanto, não resolve o mistério que cerca tanto a sua construção quanto o motivo pelo qual foi construída. De acordo com o escritor e viajante árabe Ibn Battuta, do século XVI, as 3 pirâmides teriam sido erguidas antes do dilúvio, para que nelas ficassem salvos os livros da ciência e do conhecimento. Acredita-se que, em suas medidas, a Grande Pirâmide guarda o relato de toda a história humana, tanto passada quanto futura. Relações matemáticas entre lados, perímetro e altura da pirâmide revelariam constantes matemáticas, as medidas do planeta e até mesmo medidas cósmicas. Entre outras medidas, podem ser encontradas as seguintes. A distância da Grande Pirâmide ao centro da Terra é exatamente igual à sua distância ao Polo Norte. A Grande Pirâmide fica exatamente no centro da massa de terra firme da Terra. O meridiano que passa por ela divide os mares e os continentes em 2 partes de tamanho exatamente igual. A relação entre a altura e o perímetro da pirâmide é correspondente à relação entre o raio e o perímetro de um círculo. As 3 pirâmides formam entre si um triângulo semelhante ao triângulo de Pitágoras, na relação matemática 3, 4, 5. Dividindo-se a superfície da base da pirâmide pela sua metade dupla, acha-se o número igual a 3,1416.
Multiplicando a longitude da antecâmara do rei por 3,1416 obtém-se a duração do ano tropical, 365,242 dias. 5. O mistério das pirâmides. A partir do século XIX, duas vertentes de interpretação acerca da Grande Pirâmide começaram a tomar força entre os egiptólogos. Uma delas seguia as interpretações de John Taylor e Piaz Smith, a outra, em oposição, devia-se a Sir W. M. Flinders Petrie. Taylor e Smith, britânicos, afirmavam que as proporções matemáticas da pirâmide eram propositais, e se baseavam em medidas denominadas polegada, côvado e cúbito piramidal. John Taylor, em 1859, afirmou que o arquiteto da pirâmide utilizou o mesmo cúbito bíblico utilizado na construção da Arca de Noé, equivalente a cerca de 63 centímetros de comprimento, e que seria resultado da divisão da medida do eixo da Terra por 400.000. Piaz Smith, que era astrônomo real da Escócia, afirmou em sua obra Our Inheritance in Tigreat Pyramid que era possível encontrar na pirâmide, entre outras, medidas que continham em si dados tais como a distância entre a Terra e o Sol, a duração da precessão dos equinócios e a duração da órbita da Terra entre dois equinócios. Como estes dados destoam ostensivamente da cultura e tecnologia da época, e por pertencer a uma época que acreditava fortemente no progresso gradativo da ciência e da civilização, Piaz Smith afirmava que a pirâmide tinha sido construída por inspiração divina. Desde o século XVII, quando as dimensões da pirâmide foram medidas pelo matemático Greaves, pensava-se que as suas proporções colossais pareciam ocultar um enigma, talvez até mesmo mensagens misteriosas de uma civilização desaparecida, a qual poderia ser lida no futuro. Após Greaves, as medidas da pirâmide foram também determinadas pelo coronel Richard Graves. Mas foi Piaz Smith, com suas medidas, quem pensou ter encontrado referências a várias unidades inglesas da época, tais como a polegada e o quarto, medida tradicional do trigo. Piaz descobriu também que a pirâmide estava situada a exatos 30° de latitude norte, 1/3 da distância do Equador ao Polo, e estaria situada exatamente no centro do Egito e no centro de todas as terras habitáveis do mundo. Para ele, somente Deus seria capaz de realizar tal tarefa, e somente ele seria capaz de gravar na rocha uma numerologia mística. Petrie não se deixou convencer por estas afirmações. Como ele afirma em sua obra Pyramids and Temples of Gizeh, ao refazer as medidas da pirâmide encontrou valores diferentes dos de Piaz Smith. Ele também não acreditava que as medidas da pirâmide estivessem baseadas em uma polegada primitiva e um côvado sagrado. Quando ele foi para o Egito, levou consigo um equipamento completo de teodolitos, calibras e goniômetros de alta precisão, com os quais ele pretendia realizar as medidas mais precisas que conseguisse. Com este equipamento, mediu extensamente os monumentos, câmaras e sarcófagos, repetindo exaustivamente cada medida. Para ele, a precisão com que os egípcios construíram a pirâmide era inaudita, e desmentia que tivessem sido utilizados instrumentos toscos e sem precisão. Apesar disso, Petrie realmente não acreditava que houvesse inspiração divina em sua construção, ou que existissem números mágicos nas medidas encontradas. A Grande Pirâmide, ou Pirâmide de Quéops, foi construída utilizando cerca de 2,3 a 2,5 milhões de pedras, com um peso médio de 2,5 toneladas, pesos de 2 até mais de 30 toneladas. Tem uma altura proporcional à de um edifício de 40 andares, e seu interior não é maciço, contendo corredores e câmaras internas, o corredor ascendente, o corredor horizontal, o corredor descendente, o poço, a grande galeria, a antecâmara, a câmara do rei e a câmara da rainha. Desde que foram encontrados, tais aposentos e corredores têm intrigado os pesquisadores, os quais apresentaram várias hipóteses para justificá-los. 6.
As pirâmides e os aspectos do céu. Já no ano de 900 d.C., o historiador árabe Masudi afirmou que a Grande Pirâmide fora construída como um monumento capaz de conter em si todo o conhecimento antigo, tanto científico quanto religioso e artístico. Em 1800, Sir John Herschel, filho do descobridor do planeta Urano, Sir William Herschel,